tem bastante gente. Aí, boa. Bom dia, né, a todos e todas. Oficialmente agora vamos para nossa segunda aula de matemática, né? Como a gente falou, né, na última aula, a gente deu um apanhadão do primeiro semestre, né, na última aula, e agora a gente vai seguir com outros conteúdos. E a aula de hoje, gente, ela é sobre noções de estatística, né? Bom, acho que depois a gente conversa um pouco melhor sobre isso, mas eu queria começar, né, fazendo uma pergunta aqui para vocês. Assim, quando vocês pensam, né, na palavra média, e aqui falando de matemática, né, não é fazer média com tal fulano. Quando vocês pensam na palavra média, no dia a dia, assim, né, nos usos corriqueiros aí da vida, em que situação que essa palavra vem à mente? Conta aí. Para calcular um tempo, tipo, o tempo médio em que tal máquina trabalha. Um tempo estimado, assim, sabe? Um tempo médio que tal máquina trabalha. Pode crer. Na física tem bastante, né? Velocidade média, essas coisas. Ah, que legal. A Val tá falando aqui que eles falaram sobre isso na aula de texto hoje, sobre diferentes sentidos dos termos, assim. Tipo, como a palavra média pode falar sobre várias coisas também. Interessante, interessante. A Carla falou aqui que também na escola, para média das notas, inclusive isso está na aula hoje, né, Kaki? Exatamente, exatamente. Esse exemplo de nota, ele é bom, né? Mas, gente, média, quando a gente pode falar assim, que uma pessoa, ela tem é, ela é alta, né? Ela é baixa, ou ela pode ser média, né? Então, média, até pela própria palavra, assim, né? Vem aí de que está no meio, né? Esse tipo de coisa. Mas a gente vai ver que, na verdade, não é exatamente por aí. Bom, eu dei uma pesquisada em notícia. Na verdade, essa é uma notícia um pouco mais velha, mas eu acho que ainda a realidade é a mesma hoje, que usou a palavra média, né? Bom, né, é uma notícia aqui da Época Negócios, né, uma revista aí de finanças, né, do mundo corporativo, que diz que mulheres em cargos de liderança ganham, em média, 23% a menos que homens, diz pesquisa, né, e aí foi uma pesquisa feita, aliás, uma pesquisa que mostra que em outros 5 tipos de cargo, né, não só em cargos de liderança, tem essa diferença. Bom, gente, o que significa aqui, né, em média, ganham 23% a menos? E aí, é isso, como a gente falou na última aula, né? Por incrível que pareça, aqui a aula de interpretação de texto e matemática vai estar sempre conversando um pouco. É quase um quarto comparado aos homens. É quase um quarto, mas o que isso significa? Que as mulheres ganham um quarto do que os homens ganham? Não, em termos de população. Em termos de população, como assim? Explica um pouco melhor. Quem que tá falando, aliás? Pera, o Andrew, calma, acho que eu me embolei um pouquinho. É o Andrew. Tá. Não, relaxa, vai no seu tempo. Mas sim, 23% é quase um quarto, que é 25%. Obrigado. A Larissa já falou o que eu queria falar. É em relação à desigualdade, em relação ao salário. Ganham um quarto a menos que os homens. Exatamente, exatamente. Então, vamos supor que o salário de um homem ali, né, é 4 maçãs, a mulher ela vai estar ganhando uma maçã a menos, né? Que é um sobre 4, né? Ela vai estar ganhando 3 maçãs. Então, aqui, né, a gente. E aí, né, isso é o 23% a menos. E aí, fazer uma pergunta agora. Isso significa que toda mulher em cargo de liderança ganha aí praticamente um quarto a menos do que os homens? A Manu Tavares já respondeu que não.
Não, exatamente. Isso que diz a média. Média, ela é difícil de achar um sinônimo que seja adequado, assim, né? Mas quer dizer que boa parte das mulheres aí, mas pode ser que nenhuma seja exatamente 23%, mas boa parte das mulheres ganha a menos do que ganha 23% a menos. Isso significa que podem ter mulheres que ganham 10% a menos, pode ter mulheres que ganham mais por cento a menos, mas aí a chance é um pouco menor. E podem ter mulheres que ganham é, ainda menos do que o 23%, né? Pode ter mulheres que ganham 30%. Isso. A Carla, ela comentou aqui que não é um número exato, elas podem ganhar um pouco mais ou menos, e a média é um meio termo ali, né? Seria esse, né? Isso mais ou menos você está explicando, ela sacou a ideia bem aqui, achei legal. Aí a Raquel, Kaki, a Raquel perguntou, a Raquel Saturnino, ela perguntou como é que eu sei que é um quarto? Como que eu sei que é um quarto? Boa pergunta. Boa pergunta. É, Bom, Raquel, acho que assim, quando a gente está falando de porcentagem, né? Aqui a gente tem porcentagem 23%. A porcentagem, ela sempre pode ser escrita de três formas. Aqui, né, tem o 23%, que a gente pega o número da porcentagem e coloca esse símbolo de porcento. Uma outra forma de escrever a porcentagem é escrever em número decimal. Então, tem o 26%, a gente pode escrever 0,23. E aí, a porcentagem, o zero seria o 0% e o 1 seria o 100%. Uma outra forma ainda de escrever a porcentagem é em fração, né? E aí, assim, o jeito mais simples é colocar a porcentagem aqui, né? Então seria 23 em cima no numerador e o 100 no denominador. Então seria 23 sobre 100. E aqui a gente tem uma fração, né? Só que, assim, né? A gente sempre gosta de dar uma arredondada nas coisas, né? Então do 23 vai para o 25. Então 25 sobre 100, e aqui lembrando um pouco daquela questão de simplificação de fração equivalente, 25 sobre 100, se você dividir em cima e embaixo por 25, você vai chegar em 1 sobre 4, ou seja, um quarto, né? Então, é assim que o 23% acaba virando um quarto. Mas também pode ir direto, que 25% vai ser metade da metade, né? Então, um quarto de 100%. Mas é um pouco por aí. Ficou claro, Raquel? Talvez eu achei um pouco confuso, eu vou tentar dar uma. Ela falou que entendeu, tá, Kaki? Mas eu vou escrever aqui um resuminho só no chat para o pessoal, de repente, ter um pessoal que não entendeu, para ir acompanhando, mas segue a aula. Ah, boa, boa. Isso teria sido mais fácil escrevendo mesmo. Mas boa, obrigado, Léo. Bom, gente, e mais uma última pergunta antes da gente partir, né? Como que esse número, né, ele é calculado? Como que chega, né? Aqui falou que Cato, né? Cato provavelmente foi a empresa, né? O instituto que fez essa pesquisa. Como vocês acham que eles fizeram, como que eles chegaram nesse número de 23%? Alguém? A Raquel falou de novo aqui. Ela falou, calculando tanto que os dois ganhavam. O An- É, e o Andrew também falou, não sei bem, mas irei chutar. Seria através da PA ou PG? Vamos lá, gente, vamos lá. Acho que no próximo slide vai ficar um pouco claro. Mas aqui está falando que, em média, né, mulheres ganham menos do que homens. Para a gente saber isso, se eu pegar uma mulher e um homem e comparar, eu vou estar falando de todas as mulheres, de todos os homens? Não, né? Eu acho que cada caso é um caso. Mas se a gente pega muitas mulheres e muitos homens, e aí compara, né, essas mulheres com esses homens, aí a gente consegue ter uma noção um pouco mais global, né? Uma noção do todo. Então, o aspecto chave aqui, né, quando a gente está falando de estatística mesmo, a gente sempre tá pegando vários casos diferentes, mas vai ficar um pouco mais claro no decorrer da aula.
E aqui, né, como que calcularam esse valor? Então, você precisa pegar vários casos, né? Então, a gente vai em várias empresas, né, e pega a diferença de salário ali entre homens e mulheres. E aqui a gente está simulando, né, né, como se a gente estivesse fazendo essa pesquisa. A gente separou aqui 5 empresas brasileiras e em cada uma delas a gente viu qual que era a diferença, né, do salário entre homens e mulheres, né? Isso aqui é tudo valor inventado, né? Então, por exemplo, na Petrobras é menos 2%. O que que isso significa? Que, na verdade, na Petrobras, as mulheres ganham 2% a mais do que os homens. No Itaú, esse valor ele é 40%. Então, esse menos 2 ele pode confundir um pouco, mas ele é aquela questão do menos com menos, né? Então, elas ganham menos 2% a menos, né? Que é igual a mais 2%. No Itaú, aí é diferente, é 40%, né? Então, então os homens ganham 40% a mais e as mulheres ganham 40% a menos. Aí na Globo 21, na Bev 33, na Vivo 23, e aí a gente está supondo, né, que a gente quer calcular a média entre essas 5 empresas, né? E aí pode ser um indicativo bom, né, do mercado como um todo. Então a gente tem esses 5 valores e a gente quer saber a média entre eles, né? E aí devolvo para vocês. Agora que a gente tem acesso a essas informações, como que vocês acham que a gente chega no valor médio dessas 5 empresas? Quem sabe? Eu acredito que somaria do Itaú até o Vivo e dividiria pelos 4. Do Foi, foi, Itaú até o Vivo. Por que você pegaria os 4 só e não os 5? Porque é a região onde as mulheres ganham menos do que os homens. E como diz a notícia, é em relação sobre as mulheres que ganham menos que os homens. Quer calcular essa média. olha a modelagem matemática aí. Olha a modelagem. Quem que respondeu? Foi o Andrew de novo? Adrian de novo. Andrew, interessante a sua resposta. E assim, olha como a matemática, né, quando a gente está pensando, né, em resolver problemas, ela pode ser interessante, porque tanto que você está fazendo quanto o que a gente já pensava, que são coisas diferentes, tá certo. Por quê? No seu caso, que a gente tá, que você propôs, né? A gente pegar as empresas onde as mulheres ganham menos e calcular quanto que elas ganham menos nessas empresas. E o que a gente pensou, né? A gente está partindo, na verdade, de um pressuposto de que a gente não sabe ainda se as mulheres ganham mais ou menos. Então, para saber, a gente tem que considerar todo mundo, né? E aí esse valor que a gente vai calcular que vai nos dar a resposta. Então, ele pode dar, se for negativo, quer dizer que as mulheres ganham mais. Se for positivo, quer dizer que as mulheres ganham menos. Então, no que a gente pensou aqui, teria que considerar tudo. Mas no que você pensou, realmente está certo. Aí considera só os lugares onde as mulheres ganham menos. A chave aqui é a pergunta, né, que a gente está fazendo, né? Então, a pergunta que a gente quer responder. Então, no seu caso, você está respondendo quanto que as mulheres ganham a menos nas empresas que elas ganham menos. E o que a gente quer responder quanto que as mulheres ganham menos ou mais no conjunto de empresas que a gente tem. Né? São duas perguntas diferentes, por isso que elas vão ter respostas diferentes, mas o jeito que você pensou tá certinho. Quer complementar, Léo? Posso ir para a conta? Isso, não, eu ia pedir para complementar, se você puder voltar lá na manchete do último slide, a manchete ela fala, mulheres em cargos de liderança ganham em média 23% a menos que homens. Então ele tá partindo aqui daquele, que igual o Caco falou, né, daquele... A pressuposição não é tipo que as mulheres ganham menos, mas ele vai fazer um estudo sem saber se as mulheres ganham mais ou menos. E aí ele vai descobrir.
E aí que, na hora que ele descobre, depois que vem a manchete poderia vir, por exemplo, mulheres em cargos de liderança ganham, em média, 80% mais do que homens, ou então, tipo, sei lá, 50% mais do que mulheres em não cargos de liderança. Primeiro a gente pega todas as empresas e analisa, e aí depois a gente vê o que sai daqueles dados, né? Então, é muito isso que a gente falou da modelagem matemática, né? Você já depende muito das pressuposições que você usa. Não tá errado, falar, tipo, olha, eu vou fazer um estudo para ver a média de quanto as mulheres ganham menos nas empresas que elas ganham menos. Não tá errado, a gente podia perguntar isso, que seria um ótimo estudo, inclusive. Mas a ideia aqui já dessa manchete foi outra, foi de tentar responder mesmo no geral. Então a manchete ela vem depois, né? Então a gente tem que tomar cuidado só isso na hora que a gente for fazer uma modelagem matemática. E na hora que vocês virem uma modelagem matemática por aí, essas pesquisas e tudo mais, sempre se perguntem qual foi o pressuposto colocado para chegar ali, entendeu? Então isso ajuda muito vocês a entenderem como foi o estudo e tudo mais, e todos esses estudos estatísticos sempre vêm com uma metodologia, dá para você ir lá no instituto que pesquisou e vocês verem, é muito interessante e contribui muito aí com o crescimento cultural de vocês. Valeu, Kaki. Boa, boa. É isso mesmo, Léo. Inclusive, tem um livro muito interessante, eu acho que talvez até tenha o PDF, eu posso mandar no grupo, que chama Como Mentir com as Estatísticas. Porque é a coisa mais fácil do mundo. E também tem um vídeo, eu vou mandar o vídeo no grupo depois, é um vídeo curtinho, vocês vão ver. Bom, voltando aqui, né, a nossa pergunta, como que a gente faz para calcular? E aí o Andrew falou certinho, né, a questão do método, né, da conta. A gente vai somar todo mundo e dividir pela quantidade, né? Então, no caso do Andrew, a gente somava os 4 e dividia por 4. Mas aqui, né, a gente pensou, né, na pergunta que a gente quer responder, a gente vai somar os 5 e dividir por esses 5. Só vou fazer aqui, só para dar os créditos para o Rafael Lorenzini e a Raquel Garcia também, eles falaram aqui que somos 5 e divide, falaram aqui no chat, então valeu, pessoal. Boa, é isso, gente. Bom, então aqui tá né, a nossa conta. Muito importante que o -2 ele entre com o sinal de negativo, é muito importante. E aí, enfim, né, a conta aqui é simples, né? Então, soma tudo, dá 115, divide por 5 e dá 23, que é o valor, né, da manchete. E aqui também, né, só para sistematizar um pouco, que quando a gente está calculando a média, a gente soma todos os valores, né, e divide pela quantidade. E aqui, né, aconteceu um caso interessante que a Vivo, ela teve ele tem o mesmo valor do que a média, né? Mas isso não necessariamente é verdade, né? Como a gente está fazendo um cálculo, pode existir, né, uma situação em que nenhum das empresas teria a porcentagem que vale a média. Mas vai ficar bem claro isso no próximo slide, como que nem sempre a média ela sintetiza, né, ela resume bem o que é que a gente está querendo estudar. Alguma dúvida até aqui, gente, ou podemos seguir? Pode seguir, professor. Boa. Boa. O pessoal, a Raquel também falou que pode seguir, acho que estamos indo. Boa. Bom, gente, aqui a gente está pegando uma turma, não é a turma do cursinho, e aí é uma turma que ela tem aí 10 alunos, e aí a gente tem aqui as notas, né, em matemática, em português, em biologia. E aí a gente tem esses 3 gráficos, né, e como que a gente lê esses gráficos? No eixo X, ou seja, no eixo horizontal, aqui a gente tem as notas, que vão de 0 a 10, nos 3 casos. No eixo vertical, no eixo Y, a gente tem a quantidade de alunos. Então, aqui em matemática, por exemplo, na nota 5, a gente tem 10 alunos. Isso significa que os 10 alunos tiraram 5. A média. E, Vai lá. Desculpa. Oi? Não, desculpa, interrupção, pode continuar. Isso significa que os 10 alunos de matemática tiraram 5. Em português, aqui na nota 4,
a gente tem essa barra, né? Esse tipo de gráfico se chama gráfico de barra ou gráfico de coluna. Tem essa coluna que está indo aqui entre o 2 e o 4. E como não tem meio aluno, né? Se está entre o 2 e o 4, são 3 alunos. Ou seja, 3 alunos tiraram a nota 4 aqui. E da mesma forma, 3 alunos tiraram 6, 2 alunos tiraram 3 e 2 alunos tiraram 7. E aí, em biologia, é a mesma coisa. E aí, gente, vamos fazer aqui uma pergunta por vez, né? Eu acho que a primeira dá para fazer em uns 5 minutos, e aí as outras acho que são um pouco mais de discussão mesmo. Então, gente, a gente tem aqui, né, de uma forma diferente do que no slide anterior. No slide anterior a gente tinha uma tabela, agora a gente tem gráficos, e a gente quer saber qual que é a média da turma em cada uma dessas 3 matérias, né? Então, lembrando que a gente tem que pegar, somar todos os valores e dividir pela quantidade, né, de valores, e a gente quer saber qual que foi a média das notas em cada uma das turmas. Então, bom, acho que 5 minutinhos dá. E aí, qualquer dúvida, gritem aí, que aí a gente pode esclarecer. Isso. O Andrew só mandou aqui no chat aqui já, ele falou: se tiver na metade entre dois valores, então acrescentamos mais um valor. Tipo, entre 2 e 4 pessoas. Se tiver na metade, seria 3? Isso, exatamente. Se aqui está entre 2 e 4, soma um. E, por exemplo, aqui em biologia, na nota 4, aqui está entre o 0 e o 2, né? Então vai ser um mesmo. Mas isso a gente pode fazer nesse caso, porque a gente sabe que está indo de um em um, né? Não posso ter 0,8 alunos. Mas por isso que a gente pode saber, né? Porque é difícil de falar se está exatamente na metade, e aí seria 3, né? Mas como aqui a gente está falando de unidades, então se está entre 2 e 4, a única coisa que tem entre 2 e 4 é o 3. Mas é isso mesmo, Andrew. O Rafael Lorenzini perguntou aqui: Kaki, as 3 matérias já têm média 5? As 3 É, matérias têm média 5? você está perguntando ou você calculou e você quer saber se você está certo, Rafa? Só pra ver se eu não tô doido. Ele falou. Vamos dar mais um tempinho para o pessoal calcular. Ele falou que calculou sim, tá vendo se não fez nenhuma barbaridade aí na conta. Vamos ver, ô Rafa, se as outras pessoas falarem que é isso, aí ou todo mundo fez barbaridade ou todo mundo acertou. A Raquel Saturnino, eu gosto que o pessoal bota as respostas e eles botam sempre uma interrogaçãozinha assim, tipo, será que foi? A Raquel, ela botou 0,5, ela só botou 0,5 e interrogação só. Então, a Raquel Saturnino falou, ela só mandou uma pergunta assim, meio, aí a Raquel Garcia já falou, pra mim deu uma média de 50, que pode ser 5,0 também. Aí a Carla Oliveira também já mandou aqui, matemática 5, português 5, biologia 4,75. Estão vindo os resultados diferentes aí, hein? Isso é bom. O pessoal tá fazendo mesmo. É isso, gente. Dá mais um minutinho, 2 minutinhos. Calma, Raquel, a gente já vai explicar. Já ela comentou que tá confusa aqui, a gente já vai explicar. Espero que esclareça. Se não esclarecer, você fala e a gente dá uma passada aqui. A Manu Tavares também já botou uns resultados aqui, ficou igual o da Carla. 5, 5 e 4,75 para cada pergunta, né? Para cada, cada média.
E aí, apareceu alguma coisa a mais, Léo? Apareceu. A Mariana Nunes respondeu 5, 5 e 4,6 também. E o Andrew aqui, ele falou assim, para mim deu 2,5% em português e biologia. O pessoal tá fazendo já umas contas diferentes já aí de porcentagem e tudo mais. Eu vou abrir só mais um slide aqui no meio que a gente acabou não colocando o de resolução, mas não tem problema. Aqui é freestyle. É, bom, pera, só vou voltar a apresentar para ficar grande e aí explicar como que a gente faz. Vamos no caso de matemática, é o caso mais simples. Acho que matemática a média deu 5 para todo mundo, né? E não teria muito como ser diferente, né? Dado que, dado que todo mundo tirou 5. Mas vamos supor que a gente quer ser muito rigoroso e fazer o cálculo certo, né? Então a gente precisa pegar, somar todas as notas e dividir pela quantidade de alunos. Então, se a gente for aqui, né, para matemática, deixa eu tirar aqui, que é o freestyle, nosso quadro negro virtual. Matemática. Então, aqui a gente teria, né, as 10 notas, né? Então, que seria 5 mais 5 mais 5. Aqui foram 4, né? Mais 5, opa. 6, né? 7, 8, 9, 10. Dividido, então aqui a gente somou todas as notas e dividiu pelo total de estudantes, né? Que vai ser sempre 10. Aqui eu vou só colocar um parênteses para mostrar que a gente faz isso antes. Aqui, já falei para vocês que matemática é coisa de gente preguiçosa. Mas por quê? A gente poderia pegar e somar 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. Mas, quando a gente tem uma soma, né, de parcelas iguais, a gente tem uma multiplicação, né? Então, na verdade, como são 10 vezes 5, a gente vai ter 10 vezes 5 dividido por 10. 10 vezes 5, 50, dividido por 10. Aqui, né, aquele caso super bom, que tem zero em cima e zero embaixo, que dá 5. Então, acho que aqui a gente comprovou um pouco aquilo que a gente tinha observado no, 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 no gráfico, né? Nossa hipótese a partir do gráfico. Agora, português. Em português, a gente tem duas pessoas que tiraram 3, 3 pessoas que tiraram 4, 3 pessoas que tiraram 6 e 2 pessoas que tiraram 7. Então, vamos voltar aqui para a nossa lousa. Em português, a gente tem duas pessoas que tiraram 3. Então, eu vou colocar de cara 2 vezes 3, ao invés de colocar 3 mais 3. Nós tivemos 3 pessoas que tiraram 4. Opa, 3 pessoas que tiraram 4. E também nenhuma pessoa tirou 5, 3 pessoas tiraram 6 e 2 pessoas tiraram 7. Aí a gente vai dividir tudo isso por 10 no final, sempre vai dividir por 10, porque são 10 alunos. Então, 2 vezes 3 dá 6, mais 3 vezes 4 dá 12, mais 3 vezes 6 dá 18, mais 2 vezes 7 dá 14, dividido por 10. Então, 6 mais 12, 18, 18 com 18, 36, 36 com 14, 50, dividido por 10. Opa, deu a mesma coisa. Então, português também foi 5. E aqui é bem aquele caso que eu tinha comentado, né? Nenhum aluno tirou 5 em português, mas a média foi 5 de português. Justamente porque a média, ela tenta simbolizar o todo, né? E não o caso individual. Agora, vamos para biologia. Tivemos 2 alunos que tiraram 2, 4 alunos que tiraram 3, um aluno que tirou 4 e 3 alunos que tiraram 10. Então, vamos lá para a nossa conta.
Foram 2 alunos que tiraram 2. Aí foram 4 que tiraram 3. Foi isso, né? Mais um aluno que tirou 4 e 3 alunos que tiraram 10. Isso. Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 1 vezes 4, 4. 3 vezes 10. Faltou sobre 10 aqui. Dividindo tudo por 10. Aliás, somando tudo, né? Então, 4 com 12, 16. Mais 4, 20. Mais 30, 50. Dividido por 10. Se quiser, acho que botar o parênteses ali ajuda só antes para não ficar muito confuso. Claro, aqui, né? Porque tá um monte de númerozinho já. Agora a galera. Não sei, se tiver alguém que não tá entendendo, gente, acho que tá todo mundo entendendo. Pelo que tá aqui no chat, o pessoal falando que confundiu tudo, pegadinha no malandro, essa matemática, tudo mais. Pegadinha do malandro. A Raquel mandou. Por que, gente? O que vocês se confundiram? O Andrew mandou aqui, eu não entendi como você fez, Kaki. Não entendeu? Fala aí, Andrew. A gente explica. Lembrando aqui, a gente tem que somar os valores e dividir Beleza. pela quantidade de valores. Aqui a gente quer a média das notas. Então a gente tem que somar todas as notas. E aí dividir pela quantidade de notas. Quantidade de notas vai ser a quantidade de alunos, né? Porque cada aluno vai ter uma nota. Então por isso que a gente sempre divide por 10. E aqui a gente vai somar os valores. E aí o caso de matemática ele é mais didático, assim. A gente tem aqui pelo gráfico que 10 alunos tiraram nota 5. Isso quer dizer que para a gente somar todas as notas, a gente tem que fazer 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, 10 vezes. Por isso que a gente está fazendo 10 vezes 5 para chegar na soma das notas. Kaki, acho que foi bem isso aqui que confundiu a galera, tá? Na parte da interpretação do gráfico, a Larissa Viana e a Raquel Garcia já também notaram isso daí. Se você voltar lá no gráfico, tá só o número 5, né? Tá ali no 5, tal, quantidade de alunos 10, então o pessoal confundiu ali, talvez na hora de fazer esse 5 mais 5 mais 5 mais 5, tá? Não sei se você quiser dar uma repassada aí, mas é bem isso mesmo. Uhum. Gente, esse gráfico, ele não é um gráfico tão fácil de ler. É normal, assim, ter um pouco essa dúvida. Né? Para quem for estudar depois alguma coisa relacionada, né, com matemática, estatística, vai ver que esse gráfico ele é uma adaptação de um histograma, mas isso não vem ao caso. O que eu queria perguntar, vamos aqui no caso de português. Tá claro que 3 alunos tiraram a nota 4? Eles estão discutindo aqui só, Kaki, antes. A Raquel falou que tá claro e tal. Mas acho que vale a pena você falar ali da linha vertical, que a linha vertical representa a quantidade de alunos, né? Porque, por exemplo, o Andrew perguntou se sempre será 10 alunos. E a Raquel falou que ali, falou que depende do exemplo, realmente depende do exemplo, mas nesse exemplo que a gente tem, serão sempre 10 alunos, porque se você vê ali na linha vertical, como falaram ali, a Raquel comentou, o número máximo é 10, quer dizer que são 10 alunos, assim, no total, mas se você pegar, por exemplo, no gráfico ali de português, você vai ver que 2 alunos tiraram 3, então são 2 alunos. Aí depois, ali tem 3 alunos que tiraram 4, então já somam 5 alunos. E aí depois você pegar ali, mais 3 alunos tiraram 6 e mais 2 alunos tiraram 2. Tiraram 7. Então se você pegar, vai dar no total, vão dar 10 alunos, entendeu? Então você vai somando a quantidade de alunos pela linha vertical ali que tem. Então realmente, como o Caco falou, é um pouco ali não é exatamente o gráfico mais simples de você interpretar. Tem que estar esperto. Exatamente. E é isso, também são 10 alunos porque é sempre a mesma turma. Mas, gente, eu acho que aqui também a gente sempre chama, né, quando a gente vai
tem um gráfico que a gente tem que fazer a leitura do gráfico, né? Da mesma forma, né, que tem que fazer uma leitura de um livro, uma leitura de um texto e tudo mais, a gente tem que estar acostumado com isso, né? A gente tem que estar sempre praticando. Sei que a gente sempre fala esse tipo de coisa, mas isso é muita prática, assim, né? Eu acho que para mim, né, mas para o Léo também, esse tipo de coisa a gente está acostumado, né? Inclusive foi a gente que montou esses gráficos, então para a gente é muito fácil. Mas para quem pega ali de primeira, realmente não é tão simples assim, né? Mas a resposta é a prática e tudo mais. Mas, gente, vamos seguir com a discussão, que eu acho que a discussão ela é mais importante até, né? Eu acho que a parte operacional, assim, das contas, a gente vai pegando ao longo do tempo. E aí vamos para as outras perguntas. Supondo que a nota para aprovação é 5, ou seja, se você tirou 5 para cima, você passa, incluindo os 5. Quantos alunos foram aprovados em cada matéria? Em matemática, quantos alunos foram aprovados? 10. O pessoal respondeu aqui. Rafael e Carla falou 10. Manu 10. 10, Andrew 10. Em português, quantos alunos foram aprovados? Já estão. Rafael falou 7, Vitória Bonfim 7, Carla Oliveira. Opa! Vitória Bonfim 5, Carla Oliveira 5, Vinícius Belisário 5. Vamos lá. Nota 5. Ninguém tirou nota 5. Nota 6. Tivemos 3 estudantes. Então, já temos 3 que passaram. Nota 7. Tivemos 2. Então, 3 mais 2. E aqui para frente não tem ninguém. Então, foram 5 que passaram em português também. Em biologia, quantos estudantes passaram? Só comentando aqui, a Raquel tinha falado que seria bom que a gente passasse esse exercício vestibular. E é isso que o Caco falou, tá? Matemática é praticar, fazer muito exercício e vocês vão pegar essa forma fácil de fazer, rápida, né? E a gente até tem programado aqui nessa aula para fazer exercício vestibular. Vai ter a lista de exercícios depois também. Venham para a aula de exercício na segunda e na terça, na segunda ou na terça-feira, Caco? Não lembro agora. Na terça-feira, 7 Na terça-feira. Terça-feira, 7 horas, a gente faz exercício com vocês, mas acho que hoje, especificamente, a gente não vai ter muito tempo para fazer, tá? Aí eles responderam aqui para sua pergunta, Kaki. Bio 3, a Raquel não entendeu a pergunta, o Andrew também não entendeu, a Manu também não entendeu a pergunta. Bom repassar. Vamos repassar. Aqui a gente tá querendo saber quantos estudantes foram aprovados, né? Então aqui a gente tem nota, né? E a nota de aprovação é 5, ou seja, para você passar, você tem que tirar 5 ou mais. Em matemática, 10 estudantes tiraram nota 5. Então, esses 10 estudantes passaram. Tá claro? Em português, a gente tem 3 alunos que tiraram nota 6. Então, esses 3 passaram. Nós tivemos 2 alunos, né, aqui 2, que tiraram nota 7. Então, esses 2 alunos também passaram. Então, se a gente tem 3 que tiraram 6 e 2 que tiraram 7, 5 alunos passaram. Em biologia, os únicos alunos que passaram foram esses alunos que tiraram nota 10, né, que foram 3. Então, 3 alunos passaram em biologia. Andrew e foi Manuela também, né? Agora, mano, o chat tá indo, eu não sei, não lembro agora. Mas o que é? Que não entenderam. Que não entendeu Raquel Sartonino e Manu, e acho que o Andrew também tinha falado. Mas agora tá vindo só aqueles. Ah, tá bom, entendi. Todo mundo acho que sacou agora. Boa. Espero que tenham sacado. Então, gente, 10 alunos passaram em matemática, 5 passaram em português e 3 passaram em biologia. E a média de cada sala, né, a média de cada matéria foi média 5. O que a gente pode interpretar disso? E aí, né, melhor dizendo, né, pode-se dizer que o desempenho da turma foi parecido nas 3 matérias? O que vocês acham? Se vocês fossem o diretor dessa escola,
e aí vocês teriam que falar sobre essa turma, assim, o diretor ou a diretora, né? É, a turma, ela tá indo parecido nessas 3 matérias? O Rafael já mandou aqui que eu acho que não. Aí, se quiserem também elaborar aí, por que que vocês acham que não? Por que que essas turmas aí não estão muito parecidas, né? Toda a média delas são 5, né, Kaki? Todas Toda, as todas, médias são 5. todas as médias são 5. Então, na média, todo mundo ali, se você pegar a média, todo mundo é igual, mas é isso que representa mesmo? Aí o Rafael já explicou aqui porque eu acho que não dele. Ele falou, as notas se dividiram bastante, a média foi igual justamente por isso. A Manu Tavares também falou que não. Uhum. E se vocês fossem professores, né? Qual dessa situação vocês gostariam mais, assim? Qual que seria, né? Que vocês acham que é uma distribuição aí melhor, né? Assim, em termos de aprendizado, né? Da turma tá evoluindo. O que vocês acham? Ó, Kaka, eu sei que a pergunta não foi pra mim, mas eu acho que todo mundo devia tirar 10 aqui, que é o que vai acontecer lá no vestibular com os alunos do cursinho. Ah, isso sim, isso sim. Aqui não é a turma do cursinho, né? Eu comecei falando isso. Exato. E essa pergunta que eu fiz é uma pergunta subjetiva, gente. Sim. Pode ter, assim, diversas visões. Mas vou dar a minha, que pode ser um pouco enviesada aí, né? Mas eu escolheria a matemática. Ó, Porque... Kaki. Antes de Oi. você explicar, desculpa, é que tá vindo aqui o chat, mas é isso mesmo, ó. A Paula, ela respondeu que matemática. A Rafael Lorenzini falou matemática, porque ninguém ficou retido. A Larissa Viana já falou português e matemática. O Andrew mandou português e biologia. O Rafael Lorenzini falou que biologia algumas pessoas tiraram 10, né? Mas a maioria reprovou. Então já colocou um contraponto ali. Então é o que você Uhum. falou, né? É subjetivo. É subjetivo. Eu escolheria matemática porque em matemática todo mundo passou e todo mundo foi parecido, né? Quer dizer que não teve ninguém aí que ficou para trás, ninguém que ficou muito perdido. Tudo bem que ninguém foi muito bem, mas tudo bem, a gente pode repassar o conteúdo. Agora, em biologia, a gente tem 3 casos que mandaram super bem, mas o resto foi mal, né? Então a gente tem uma situação muito desigual em biologia, né? Em que algumas pessoas foram mal e outras foram muito bem. Isso é ruim, né? A gente quer que esteja todo mundo no mesmo barco, né? Pelo menos na minha interpretação, né? Por isso que, se eu fosse professor, eu escolheria uma situação mais próxima da de matemática, né? Mas é isso, a gente não consegue escolher na vida real. Eu vou passar aqui só para pincelar, né, um pouco do resto da aula, porque faltam 5 minutos. Enfim, sempre passa voando. Existem outras formas da gente avaliar, né, um conjunto de dados, né, um conjunto de informações. Um deles é a mediana. E aqui, lembra do começo da aula, quando eu falei que média podia ser o que estava no meio, mas que não era exatamente isso? Porque o que está no meio é a mediana, né? E como que a gente faz para calcular a mediana? A gente precisa colocar todos os dados em ordem crescente. E quando a gente tem essa ordem crescente, a gente pega o valor do meio. Então, só que aqui tem 2 situações. Aqui, ó, tem 5 dedos. Para eu pegar o do meio, tá fácil, né? Por quê? Porque é um número ímpar. Mas se eu tenho 4 dedos, para eu pegar o do meio, não existe. Então, se for uma amostra, né? E aqui a amostra, a gente quer dizer que é um conjunto de dados. Para pegar a mediana de uma amostra que tem um número par de termos, eu preciso pegar exatamente a média entre esses dois termos do meio, né? Então, aqui alguns exemplos. Se eu tenho 1, 2, 4 e 5, né, que são 4 termos, eu preciso pegar a média entre 2 e 4, que é 3. E aí tem um outro, né, uma outra medida, né, que é a moda. A moda, ela é o valor que mais aparece, simplesmente, né? Então, se eu tenho 30 pessoas que gostam
que a cor favorita é a cor azul, e eu tenho 5 pessoas que gostam do amarelo, a moda é gostar da cor azul, né? Então é sempre o que tem mais. Isso. Só um comentário. Só a Raquel Saturnino falou que travou tudo ali na hora do exemplo da mão e tudo mais. Eu Travou achei tudo. muito interessante, eu nunca tinha ouvido falar desse exemplo, achei legal até dar uma repassada. E a moda eu acho que todo mundo entendeu, né, gente? Ou não, talvez realmente é um negócio assim, mas a moda é a palavra moda, né? É o que vocês estavam falando em português hoje, que moda é o que a maioria segue, alguma coisa do tipo, né? Então a moda é pela frequência do que aquilo aparece. Então, quanto maior a frequência, aquela é a moda. Se surgir no vestibular para vocês para verem a moda de alguma distribuição de número, é o que tem a maior frequência, tá? Vai lá, Kaki, mediana. Mediana, de novo. Mediana é um pouco mais complexo mesmo. Vamos mostrar no exemplo aqui. Primeiro da moda. A moda de biologia, qual valor aparece mais? 2, 3, 4 ou 10? É o 3, né? Porque tem 4 alunos. Então, a moda é 3. Pronto. Moda é simples, gente. Se aparecer moda, é aquele momento de ficar contente. Agora, mediana. A gente tem 10 valores, né? Então, aqui é bem o caso, Raquel, de número par, né? Então, a gente tem 10 valores, então a gente tem que colocar eles em ordem crescente. A gente aqui, né, tem o benefício de que já está em ordem crescente aqui as notas, né? Mas eu vou escrever para ficar mais fácil de ver. Então, a gente tem 10 valores, né? Então, tem o 2, 2. Aí no 3, tem 4 3, né? 1, 4 e 3 10. Aqui, a gente tem que pegar o valor do meio. Então, se são 5, a gente vai colocar 5 para um lado e 5 para o outro. E aí, a gente tem que pegar justamente esse valor que está no meio, para ser a mediana. E aqui, gente, o valor do meio, né, quando ele está entre 2, né, ou seja, quando é um exemplo par, ele vai ser a média entre os dois. A média entre 3 e 3 vai ser o 3, né? Então aqui, a mediana, né, da amostra de biologia também vai ser 3. Né? E vamos supor, né, que a gente tivesse uma amostra, né, que tivesse 9 termos. Com 9 termos, a gente teria esse valor do meio, porque a gente teria 4 de um lado, 4 do outro e 1 no meio, né? E aí aqui seria a mediana, né? Então, por isso que a gente faz, e aqui não tem média, nada, nada, aqui é só para pegar o do meio. Por isso que a mediana, ela vai ser muito diferente, né? A forma como a gente vai calcular, se for uma amostra, né, que tenha um número par de termos ou uma amostra que tenha um número ímpar. Ficou claro ou ainda está nebuloso? Deu certo, Raquel? A Raquel mandou um. Vamos ver. O Andrew falou que ficou claro pra ele, ficou legal. Ele até tentou fazer aqui, ele mandou um resultado e já falou, já errei, já. Mas eu achei legal porque ele tá tentando. A gente já comenta isso sobre tentar, fazer exercício e errar e depois a gente começar a acertar. O Rafael Lorenzini falou, então, na de 10 termos, a gente tira a média dos termos que A média estão mais próximos. dos dois do meio, na Isso, verdade. isso. Dos Entre dois. o quinto e o sexto. O quinto e o sexto, É, dos dois mais próximos. Então, o Rafael Lorenzini pegou a ideia, isso aí. O Andrew, eu ia comentar depois, Andrew. Eu já vi que você perguntou antes, eu não tinha comentado, mas era porque eu queria falar isso no final da aula. A Paula falou que tinha entendido antes, mas agora não sabe mais, mas tudo bem. Exato, errar nunca é ruim. O Andrew tá perguntando o seguinte, cara, que eu acho que aí já para encerrar a aula é bom a gente falar. O Andrew perguntou se a gente vai deixar exercício depois da aula ou somente a lista de exercícios dessa semana. Então, se você quiser comentar, inclusive sobre fazer exercício, errar, acertar, a lista e as aulas de exercício. Perfeito, perfeito.
Tá, gente, rapidinho aqui, porque a gente já estourou um pouco o tempo. Passar um pouco sobre aqui as outras coisas, mas que eu vou recomendar que vocês vejam. Aqui a gente trouxe um pouco como que funciona a pesquisa eleitoral, que tem tudo a ver com a aula de hoje, né? Aqui tem um caso que a pesquisa acertou, e aqui um caso onde a pesquisa errou, e aqui um vídeo explicando. Assistam esse vídeo, ele é bem legal. E, bom, aqui a gente tem alguns exercícios. E aí a gente vai colocar eles no Classroom, né, para vocês fazerem. E aí aqui, gente, ó, vocês vão ver entre média, mediana, moda, qual a mediana, é tudo bem parecido com o que a gente fez hoje. Por isso que a gente preferiu, né, não fazer esses exercícios, porque eles, de fato, são bem parecidos com o que a gente fez hoje em aula, tá bom? Mas isso vai estar tudo no Classroom. E o que eu queria terminar a aula falando, né? E aí também pedir para parar de gravar depois de eu falar disso, é que a gente, com a moda e com a mediana, a gente conseguiu entender um pouco mais a turma de biologia, né? Então ela teve nota 5, mediana 3 e moda 3 também. E isso quer dizer que isso reforça, né, aquela ideia que a gente tinha de que a situação não estava tão boa, porque a média foi 5, que tá bom, mas a mediana e a moda foram bem baixas, né, o que é um mau sinal, mas a gente pode debater um pouco mais sobre isso depois, gente, e assim, tem esses exercícios, acho que façam, né, e procurem a gente para tirar dúvidas, mas realmente queria tentar. Vou